Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Olha aí, Marcos Rotter de novo na área. Pessoal, é com grande satisfação que a gente vai fazer uma live hoje. Falar com um grande amigo, um grande companheiro chamado Alexander Dornelles. Ele já está aqui, já vou chamar ele para entrar junto comigo. Vamos convidar o Alexander Dornelles. Deixa eu ver como é que eu convido o Alexander Dornelles. Aqui. Já ele está chegando aqui, o Alexander. Vamos lá, o Alexander está chegando. Deixa a gente organizar aqui a parte da tecnologia. Opa, olha o cara aí. Boa noite, Alexander, como é que vai? Boa, tudo ótimo, tô feliz de estar aqui contigo. Cara, feliz estou eu, é um grande prazer ter você aqui comigo. Eu estava falando pro pessoal aqui que ia receber você e a gente tem uma história muito legal junto. Antes da gente dar início à live, eu preciso aqui em público agradecer você, porque há uns anos atrás, você vai saber melhor essa questão de data, 5 ou 6 anos atrás, quando eu estava aí em dúvida de recomeçar no empreendedorismo, encontrei você com o seu curso e a gente se tornou um grande amigo, você me deu um grande incentivo e o seu curso foi assim, uma divisão de águas para me retornar nessa área de empreendedorismo. Então eu quero aqui agora publicamente te agradecer por você ter me dado esse empurrão, por ser o meu amigo e outra, por ter aceitado estar aqui junto com a gente, viu? Poxa, Marcos, eu fico muito feliz, eu lembro de todas as datas, eu lembro de todos os detalhes, porque você esteve com a gente no primeiro curso de liderança empreendedora, né? Para a nossa área. Então foi assim, foi muito marcante, que era um sonho que eu já tinha há muito tempo, né? E a gente montou um grupo multidisciplinar, liderado pela Gisele, que é a diretora da Educação Assertiva, né? E a gente começou a realizar esse sonho, e você fez parte do início desse sonho, né? Hoje já são... Exatamente. Hoje já são mais de 5 mil pessoas que participaram de programas presenciais com a gente, né? Entre cursos, palestras. Então, você faz parte daquele time lá do começo. Né? Quando tinha muita gente falando assim, esse Alexander é meio maluco, achar que essa turma do setor animal, agropecuário, agroalimentar vai ficar um fim de semana num curso intensivo de liderança. E maluco encontra com maluco, e eu também, a gente se encontrou, eu fiz o meu projeto ali de trabalho aí daí em frente no marketing digital também, a gente está aí até hoje. Mas vamos parar de dar spoiler, porque o pessoal, você que vai contar essa história aí. Pessoal, boa noite para vocês que já estão chegando aqui. Mais uma vez, eu sou o Marcos Rotter, veterinário e empreendedor, trabalhando aí com marketing digital. E a gente vai começar novamente uma sessão trazendo convidados para a gente falar de agronegócio, sempre linkando com marketing digital, falando dessa potência que é a internet e trazendo muito conhecimento para vocês, para que vocês possam também adquirir conhecimento de liderança, de empreendedorismo, de marketing digital, de tudo quanto é coisa ligado aí ao desenvolvimento profissional, para que vocês possam crescer e se tornarem um profissional cada vez mais completo. Para quem não conhece o Alexander Dornelles, ele é um Master Trainer ligado ao agroalimentos, ele faz parte da instituição Educação Assertiva, é um apaixonado por agroalimentos, desde que ele se formou em técnico agrícola, mergulhou nessa área e vem trabalhando até hoje. E depois ele passou a integrar o time da Educação Assertiva e vem fazendo e formando líderes aí, Brasil e o mundo afora, porque também já tem líderes formados aí internacionalmente. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre agronegócio e qual que é o segredo, quais são as oportunidades que estão aí por trás das redes sociais. E você vai contar a sua história, vai falar do agronegócio. E eu tenho certeza que hoje a gente vai transmitir muita história legal e muito conhecimento pessoal. E agora eu vou deixar você se apresentar aí também para a turma. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua, meu amigo. Lógico, Marcos. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho, pela receptividade e pelo teu sucesso, né?
Parabéns pelo teu sucesso, né? O trabalho que você está fazendo aí com os teus seguidores, né, nas redes sociais, ajudando, empoderando o pessoal, né, do setor animal, do setor agropecuário, agroalimentar. Isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, em que muitos condicionamentos e padrões mentais que nós temos ou tínhamos estão na marra sendo modificados em função de uma pandemia que provavelmente nossas gerações não tiveram oportunidade de sequer entender como isso funcionava na prática, além de ver livros, né, e relatos de pessoas mais antigas, gerações anteriores aí, que puderam compartilhar com a gente o desafio de vivenciar direta e indiretamente o impacto de grandes guerras, né? Porque o que a gente está vivendo equivale a uma grande guerra mundial. E, dessa forma, olhando o lado positivo da crise que a gente está vivendo, é que eu te parabenizo também pelo assunto, pelo tema que você está trazendo como uma estratégia e como uma oportunidade de dar ferramenta para quem está querendo ver oportunidade num momento crítico, né? Então eu percebo que isso que você está fazendo, provavelmente você nem tem a percepção ainda do impacto que você pode ter na vida das pessoas se essas pessoas decidirem utilizar isso que efetivamente você está ensinando para elas, né? E eu entendo... Pois não, Marco? Continue, por favor. Não, e eu percebo isso porque é o meu caso, eu mesmo não percebia esse poder, né, que é as redes sociais, que a internet tinha até bem pouco tempo atrás, né? Então, compartilhe, por favor. Aproveitando essa deixa que você está dando aí, quando eu fiz o primeiro curso com você, eu fiz o projeto de trabalhar no marketing digital, até então, até antes da pandemia, eu vinha lançando outros especialistas dentro da internet. E quando a pandemia chegou, eu comecei a receber mensagens de colegas dizendo o seguinte: Marco, eu estou vendo que você trabalha no marketing digital, o negócio é o seguinte, eu não estou dentro da internet trabalhando profissionalmente, o serviço parou, o negócio está feio, a água já está chegando no nariz e eu não sei o que fazer. Então, quando eu comecei a receber a mensagem dos colegas dessa forma, eu falei, olha, realmente isso me impactou. Eu falei, agora eu vou precisar sair dos bastidores. E eu tinha a ideia de trazer esse trabalho aqui, ensinar os colegas a trabalhar na internet. Eu falei, bom, então agora é a hora, não posso mais adiar isso aí. Por quê? Porque eu tenho conhecimento e os colegas estão precisando, então é a hora de eu trazer esse conhecimento. Então, isso que você está falando foi num momento muito crítico que me impactou muito, que eu falei, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa situação da maneira que está. E foi aí que eu comecei a criar os conteúdos e eu começar a ensinar marketing digital propriamente dito aqui dentro do canal, né? Perfeito. Perfeito, excelente. Estou vendo alguns amigos aí entrando, o Regis, a Simone, a Rafaela. E a Rafaela, inclusive, vai estar com a gente num curso que a gente vai fazer no fim de semana agora, que é um curso para comunicadores assertivos, para quem quer trabalhar com treinando equipes, repassando conhecimento, treinando como instrutor, como professor, como palestrante. Então, fico feliz de ver os amigos aí. A Simone já está dando um oi aí, pelo que eu estou vendo, né, nos comentários aqui. Simone, seja bem-vinda. E, Marcos, você pediu para eu compartilhar um pouquinho da minha trajetória, é isso? Eu queria que você falasse um pouco, você já se apresentou, você tem muito conhecimento sobre o mercado do agronegócio, então que você desse assim, um panorama do que é o mercado do agronegócio hoje, qual que é a projeção do mercado do agronegócio, porque muitas vezes muitos profissionais ficam pensando em mercado saturado. Não, o mercado está saturado, as pessoas que estão se formando ficam preocupadas, como é que está esse mercado, será que eu vou conseguir me inserir nesse mercado? Eu acho muito interessante você dar esse panorama e depois você começa a contar a sua história, porque aí mais para frente vai entrar o marketing digital junto com a sua formação de líderes. Aí eu acho que é uma história muito interessante. Perfeito. Excelente. Então, isso que você comentou dessa trajetória do agro, eu acho que isso é muito importante, porque, como eu disse no início, eu vejo que você está compartilhando algo
de extrema importância, porque você está trabalhando o agronegócio, que é a mola propulsora da economia brasileira, e as redes sociais, que tem se mostrado já há algum tempo, e mais evidentemente agora nessa pandemia, e juntar essas duas coisas provavelmente vai gerar muito resultado para quem se estruturar para isso, né? Obviamente, quem se organizar para isso, quem tiver... Acho que está dando um retorno, um barulhinho. O Regis está dando retorno para a gente, né? Avisar aqui que meu som está baixo, eu estou dando uma regulada nele aqui para ver se melhora. Obrigado. O Regis está com a gente também. Tudo bom, Regis? Regis esteve no AgroLíder com a gente agora recentemente. É lá de Minas Gerais. A Simone é lá do Paraná. Legal. Então, voltando aqui. Pode continuar? Acho que melhorou o ruído. Melhorou aí, Regis. Dá um aqui para nós aí, por favor. Simone, dá um retorno aí para ver se tá bom. Agora voltou a dar um eco para mim. Vai, é que eu estava regulando aqui. Manda abraço. Tá. Beleza, agora melhorou. O microfone mais próximo aqui também e a gente segue. Isso, a Simone deu um joinha lá, né? Obrigado, Simone. O Regis também. Então, o que eu percebo, Marcos? Que esse setor agroalimentar, ele tem colocado para a gente uma série de oportunidades, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, nos últimos 50 anos, o Brasil, são dados do Ministério da Agricultura, da área estratégica do Ministério da Agricultura, e o Brasil, nos últimos 50 anos, aumentou em mais de 380% sua produção. E pouco mais de 30% a área. O que tem acontecido? O que tem acontecido nas últimas décadas, mais especificamente nos últimos 20, 30 anos? A produtividade tem aumentado, né? A capacidade de produzir na mesma área aumentou, em função de tecnologia, em função de avanços de mentalidade empreendedora por parte dos nossos produtores agroindustriais, mas também tem acontecido um fenômeno em que o ganho produtivo, por exemplo, fazer uma comparação aqui bem simples para todo mundo acompanhar. Se eu sou um produtor rural e tenho um ganho produtivo e tenho um ganho financeiro maior plantando soja do que produzindo boi a pasto, qual vai ser minha tendência natural? Buscar aquilo que traz mais produtividade. Então, tem acontecido naturalmente nas últimas 2, 3 décadas, isso intensificou. Muita gente que produzia boi na pecuária extensiva tem arrendado suas propriedades ou vendido suas propriedades para a produção de soja, produção de grãos, de uma maneira geral, soja, milho, até algodão em algumas regiões. Então isso tem possibilitado um aumento de produtividade que, na verdade, a gente passou a ter um aproveitamento melhor, do ponto de vista produtivo e de produtividade, de áreas que eram subutilizadas com pastagens extensivas degradadas, entende? Então isso é um fenômeno muito importante que tem alavancado a nossa capacidade de produzir mais sem grandes expansões proporcionais de área, entende, Marcos? E você tocou num ponto aí, porque se diminuiu a área de produção da pecuária, a pecuária também, ela entrou utilizando muita tecnologia para aumentar a produção, porque se diminuiu a área e nós somos o maior rebanho mundial, quer dizer, nós ainda melhoramos a produção de carne, né? A gente está falando só da pecuária bovina, e frangos, suínos e etc. Com certeza. Só para dar um outro exemplo, para a gente perceber o potencial e o que tem acontecido nesse agro. Eu tive, no começo acho que em março, eu fiz uma live com o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa a produção de carne de aves, que o Brasil é o maior produtor exportador, de carne suína, que é o quarto, e de ovos, tá? E ele colocou o seguinte: 60% da produção de carne e de proteína animal, né,
principalmente nesses 3 que eu citei, 60% do custo vem da ração. E o maior custo da ração vem do grão, da soja, do milho. E a produção animal, nesse caso que eu exemplifiquei, ele coloca que pega 2 bilhões em grãos e transforma em 8 bilhões em proteína animal. Então isso gera uma agregação de valor muito grande. Então, na prática, o que você venderia gerando 2 bilhões em grãos, botando isso na produção de proteína animal, isso passa para 8 bilhões. Então a gente percebe a força, o impacto produtivo, que é essa agregação de valor a partir da proteína base vegetal, produzir proteína animal, a gente consegue ter um impacto muito grande de geração de riquezas, de divisas, de empregos, né, de melhor qualidade de vida para as famílias que estão lá no processo produtivo. Seja na granja, que está produzindo ovo, ave ou suíno, como também na agroindústria, que está processando, transformando esses produtos, destinados seja ao mercado interno ou ao mercado internacional. Ô, Alexandre, você falou em empregos, eu vou ter que te provocar, não tem jeito. Sim, estamos aqui para isso. Inclusive na mídia, porque o agro é top, o agro é tudo, o agro está segurando o PIB brasileiro. E os profissionais do agro, qual é a perspectiva? Como que você enxerga o mercado? Porque quem está aqui agora quer saber o seguinte: eu preciso saber qual que é a expectativa para daqui a uns anos, para poder mergulhar aí nessa questão do agronegócio ainda mais, né? Perfeito. Quando a gente fala do agro, e o professor Roberto Rodrigues, que é um dos meus gurus aí do agro brasileiro, ele comenta o seguinte, que o agro, quando a gente pensa no agro brasileiro, a gente tem que pensar em 3 coisas. Em terra, em área, para produzir, em tecnologia e pessoas. Tá? A tecnologia ela está disponível para todo mundo. Posso pegar um empréstimo no banco, posso usar recurso próprio e posso utilizá-la. E a gente tem experiências aqui no Brasil, Marcos, de produzir não só igual, mas melhor do que o mundo. Então a gente sabe o que fazer, como fazer. Terra, não há outro país no mundo que tenha a possibilidade de produzir dentro da área propícia à produção, sem desmatar mais nada, porque dentro do que a gente já tem de área disponível para produzir, conservando aí, dentre vários nichos, 66% da nossa área tá com área de proteção, área em que as vegetações naturais, o meio ambiente está sendo mantido. Então, nessa área com capacidade produtiva, nós temos terra, nós temos tecnologia disponível. Agora, o nosso desafio, na minha leitura, com 30 anos atuando nesse setor, com 20 anos trabalhando no setor de formação de pessoas, passa por gente. E eu vou dar um exemplo relacionado a isso. Tá? Se a gente olha os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, que é a CNA, ela coloca para a gente que o Brasil tem aproximadamente 5 milhões e 100 mil produtores. Só que desses 5 milhões e 100 mil produtores, nós temos aproximadamente 300 mil produtores, ou seja, menos de 10%, que representam 85% do valor bruto de produção agropecuária. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma concentração de produção na mão de menos de 10% dos nossos produtores. E a pergunta que fica é a seguinte: por que esses produtores fazem, por que 300 mil produtores desses 5 milhões e 100 fazem 85% e o restante de 4 milhões e tanto, somente 15% desse processo produtivo?
E aí que eu comento a minha convicção e apresento esses elementos que comprovam isso. E nós temos que nos preparar melhor para as oportunidades. Nós, enquanto produtores, enquanto agroindustriais, profissionais que prestam serviços, como você na área de redes sociais, como quem está acompanhando a gente aqui, como quem vai ver a gente depois, não sei se isso vai ficar disponível depois para quem quiser assistir, né? Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte, que há oportunidades. Outros países do mundo, como Índia e China, estão direto aqui querendo comprar produção de soja, só para vocês terem uma noção, querendo comprar produção de soja para daqui a 2 anos, no mercado futuro. Ou seja, o chinês está precisando tanto de comida, e o Brasil é o grande produtor, e vai ser o maior produtor mundial de alimentos para o mundo todo, né? Fornecedor para o mercado interno e para o mundo todo, segundo as Nações Unidas, que tem um órgão especializado que é a FAO, né? Que é a Organização de Agricultura e Alimentação, até 2027, no máximo 2030. O Brasil vai ser o maior produtor fornecedor de alimentos. Então, o mundo está vindo comprar aqui. E o que eu percebo, Marcos? Que se a gente não perceber que nós precisamos sair das nossas zonas de conforto e nos desenvolvermos dentro de um novo padrão, não é só me desenvolver. Vou dar o meu exemplo. Vou entregar minha idade aqui, né? Quando eu comecei a fazer colégio agrícola, Marcos Roder, eu já usava, só para não me queimar muito, né? Eu já usava trator, mas a gente fazia até a aração da terra, né, com arado de tração animal. Então, quando eu ia indo com arado assim, o boi na frente puxando, então a gente chegou a fazer isso, porque em algumas situações era necessário isso, dependendo da pequena produção. Então a gente precisava aprender. Mas hoje, pensar em competir globalmente, desde os anos 90, com a Organização Mundial do Comércio, não tem mais esse negócio de achar que eu vou produzir no modelo de 30 anos atrás e vou ter competitividade nesse mercado, seja como produtor ou como profissional. Faz sentido isso para você, Marcos? Faz muito sentido. Eu vou pegar essa deixa aí pelo seguinte, pensando do lado profissional, eu também vou entregar um pouco a minha idade, eu já tenho 32 anos de formado, e já tem um longo caminho aí de campo, de empreendedorismo, etc. A gente vê, então, Alexandre, que o profissional que vai se inserir no mercado do agronegócio, e até mesmo esse que já está aí no meio do caminho, ele tem cada vez mais se especializar. E eu estou falando isso pelo seguinte, a gente deve ter muita gente seguindo a gente que é recém-formado, que está entrando no mercado de trabalho agora, e muita gente fica se questionando. Eu vou ser generalista, eu vou me especializar. Então eu queria que você falasse sobre isso, porque é o que você falou. Tecnologia, a exigência profissional é muito grande, mas a pessoa precisa sair dessa zona de conforto, porque a faculdade ela não entrega tudo que a gente precisa para a gente ter uma sequência na carreira. Ela nos forma em grandes técnicos, grandes veterinários, agrônomos, zootecnistas, enfim. Mas ele não te dá essa noção de empreendedorismo, de mercado. Fala um pouco aí sobre isso, para orientar quem está aqui junto com a gente, para ele entender, bom, agora eu vou ter que pegar esse caminho aqui se eu quiser me inserir no mercado, e outra, cada vez me dá melhor, ganhar melhor, né? Perfeito, Marcos. Excelente sua abordagem. O que eu gostaria de ouvir se eu estivesse começando agora? Né? Gosto de me colocar na posição das pessoas. E geralmente, na época que a gente começou, não tinha rede social, não tinha quem desse essa dica pra gente, né? Foi a base de cabeçada, né, Alexandre? Tinha que andar muito, né, para conseguir dica assim poderosa e acessível, né? Não, telefone verdade. Lá no vizinho. Mas é verdade, Marcos. Mas olha só, o que eu entendo e tenho feito isso Brasil afora, e como você comentou, né, pelas redes sociais, a gente tem tido alunos participando com a gente do Equador, do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, várias partes da América do Sul, Venezuela,
e até de Portugal. Então agora a gente está fazendo um curso online e tem um português já com a gente também, brasileiro nos Estados Unidos. Então isso tudo acontecendo por quê? Porque eu percebi durante a minha trajetória, Marcos, que só conhecimento técnico, e eu costumo dizer o seguinte, para a gente andar bem, a gente precisa poder coordenar as duas pernas, ok? E essa analogia que eu faço das duas pernas diz o seguinte, uma perna é o nosso conhecimento técnico da nossa área de atuação. Agora, a outra perna, que eu vejo que é o maior desafio das pessoas, porque eu e você fomos formados dentro de uma escola que nos trazia uma visão racional, lógica, tecnicista. Então, nós tendemos naturalmente, pelos nossos condicionamentos mentais, que vem da nossa formação dos nossos professores, das nossas famílias, que isso é assim. Todo ciclo de mudança, de evolução funciona dessa forma. Mas nós tivemos uma influência de pessoas que nos trouxeram a pensar que o conhecimento técnico era o que resolveria todos os nossos problemas. Só que, na vida real, e eu me lembro disso, Marco, quando eu comecei a fazer o primeiro estágio no colégio agrícola ainda. E eu comecei a ver o seguinte, aquele montão de coisas que eu aprendi lá, que eu quero aplicar aqui na propriedade, nessa agroindústria, eu via que tinha um elemento chamado gente. E esse elemento chamado gente, eu não estudava lá, eu não estava aprendendo. Mas eu via que se eu não soubesse lidar com gente, nada daquilo que eu estava aprendendo, eu ia conseguir botar na prática. Então foi aí que eu comecei na prática, me frustrar, sabe, Marcos? Eu comecei a me frustrar. Por quê? Porque eu não sabia lidar com o chefe, eu não sabia que eu tinha que ter linguagens diferentes para quem é o chefe, que tinha uma formação superior, para quem era um subordinado da minha equipe, que eu, como técnico em agropecuária, tinha que liderar, né? Na hora que ia fazer uma produção vegetal, produção animal, industrialização. E isso começou a me frustrar. Então eu comecei a sofrer com isso, porque eu não conseguia fazer as coisas acontecerem. E aí eu comecei a perceber, Marcos, que além do conhecimento técnico, eu precisava de outras competências. E o que são essas competências? Como, se a gente olhar hoje, o Fórum Econômico Mundial, ele fala em 10 competências, 10 habilidades dos profissionais do futuro. E nenhuma delas fala de conhecimento técnico em áreas específicas. Todas essas competências, todas as 10, tratam de temas que a gente chama de competências humanísticas ou comportamentais ou não técnicas, dependendo da referência. E eu vou dar exemplos práticos aqui. Primeiro, capacidade de coordenar com as pessoas. E aí eu gosto de dar um exemplo. Ouvir é uma coisa fácil para a maior parte das pessoas? O que você acha, Marcos? Não. Então, exemplo, se eu quero me coordenar com pessoas, eu preciso ter capacidade de ouvir. E eu costumo dizer, Marcos, que existem 3 formas de ouvir. A primeira, que é o ouvir não ouvindo. Todo mundo já vivenciou isso. Alguém está falando com você está prestando atenção em outra coisa, ou a pessoa está falando com você está pensando no que você vai falar depois do que ela está falando, e você não está prestando atenção no que ela está falando. Isso é o ouvir não ouvindo. Tá? O segundo ouvir é o ouvir sob a minha perspectiva. Então, eu tenho meus condicionamentos, eu tenho minha experiência e minha vivência. Você fala alguma coisa para mim, Marcos, e eu tendo naturalmente, isso é uma questão de neurofisiologia, do funcionamento do meu sistema nervoso, eu tendo a entender o que você está falando sob a minha perspectiva. E a terceira forma de ouvir, que é a forma que eu aprendi, que eu ensino nos treinamentos, que é o ouvir empático. O que é o ouvir empático? Você ouvir se colocando na posição daquela pessoa.
colocando a mochila daquela pessoa. Com o peso que ela tem. Exatamente. Então, um exemplo que parece uma coisa simples, ouvir. E eu gosto de exemplificar isso na prática. Provavelmente quem está aqui com a gente, quem vai assistir depois, já passou por isso. Eu me lembro de uma situação alguns anos atrás, Marcos, em que eu estava numa roda de amigos assim na família e sentei do lado de uma pessoa que eu não conhecia. E essa pessoa me foi apresentada, assim, conhecido, do outro, né? E essa pessoa começou a conversar comigo e, na verdade, só ela falava. E eu estava prestando atenção no que ela estava falando. No final da nossa conversa, depois de 1h30, mais ou menos, só ela falava. Ela parou o assunto, eu parei também, né? E ela virou para outras pessoas nossas, de conhecimento comum, e falou assim: gente, esse Alexandre é uma pessoa extraordinária. Muito simpático, ele tem ideias muito boas. E eu não falei nada. Eu só ouvi, sinceramente, o que a pessoa estava falando. Então, muitas vezes, a gente precisa de ter essa percepção. Se eu quero trabalhar em equipe, se eu quero realizar alguma coisa, eu tenho que ter capacidade de ouvir empático. Outro ponto, além dessa capacidade de coordenação com as pessoas, eu preciso também, Marcos, ter o que a gente chama já há algumas décadas, né? No começo dos anos 90, isso começou a aparecer muito no mundo, que é a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? De uma maneira sintética. É a capacidade que eu tenho de compreender meus pensamentos e meus sentimentos e das outras pessoas. E aí é interessante pelo seguinte, eu me lembro quando eu comecei a atuar no mercado pela minha especialização, agroindustrial. Você me ouve, Marcos? Que deu uma travadinha? Não, tá bem. Tá? Tá tranquilo. Beleza. Então, quando eu comecei a atuar nesse mercado de agroindústria e comecei a trabalhar com empresas maiores, dando consultoria, prestando serviço, interessante que eu percebi o seguinte, que a parte mais importante do meu trabalho, mais do que o conhecimento técnico, era a minha habilidade de me comunicar, de sensibilizar e engajar as pessoas dentro daquele projeto. E que isso, por exemplo, começava com a alta direção da organização. Eu tinha que ter capacidade de vender as minhas ideias primeiro para a alta direção, depois com uma outra linguagem para média gestão e com uma linguagem mais simples para o pessoal do chão de fábrica. Isso é o que acontecia no campo, quando eu trabalhava no campo também, fazendo esse link. Do jeito que você conversava com o proprietário, você não podia conversar com o administrador e com o peão da fazenda, porque senão você não tinha resultado. Se você não falasse a linguagem, se você não brincasse, não entrasse na do cara, não, o doutor aqui, não traz esse doutor mais aqui não, porque esse cara é chato, esse cara não gostei dele não, já te queimava logo de cara. Então você tinha que logo ter justamente essa sensibilidade para entrar nessa área de empatia, deixar o cara falar, porque depois ele te contava tudo que estava acontecendo. Mas se você chegasse lá já com panca de doutor, meu filho, é o seguinte, você passava da porteira e eles te mandavam correr para fora, era desse jeito. Perfeito. Então, e é interessante isso, Marcos, que eu gosto de comentar isso também, que eu me lembro de falar assim, não, quando eu fiz o colégio agrícola, né, no colégio agrícola a gente estuda tanto a parte de produção vegetal quanto a produção animal. E aí eu me identificava mais com a parte de produção animal, por isso que fui fazer veterinária, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu me lembro que às vezes algumas pessoas me perguntavam, né, falavam assim, não, mas por que você não foi fazer, por exemplo, medicina? Fala, não, porque eu odeio lidar com gente, eu gosto mesmo de lidar com bicho. E olha o que aconteceu comigo hoje. Trabalho com desenvolvimento de pessoas há 20 anos, com instituições de nível técnico, de nível superior, de pós-graduação, instituições internacionais desenvolvendo pessoas. E isso hoje é o meu propósito de vida, minha paixão é isso. Você foi uma das pessoas que me deu a honra e o prazer de poder compartilhar desse sonho, desse propósito, né? E aquilo tudo que eu vim desenvolvendo para mim, né? Porque eu precisava
eu comecei a perceber, Marcos, que as pessoas também precisavam. E essa questão da liderança, da gestão, da capacidade empreendedora, isso perpassa todas as áreas, sem exceção. Por que eu falo isso com muita segurança e muita tranquilidade? Marcos, hoje eu comecei a fazer uma contabilidade rápida. Eu tenho metade da minha trajetória na iniciativa privada e metade no serviço público. E é a mesma coisa. Nós precisamos de ter capacidade empreendedora para gerar resultados onde a gente estiver. Seja na iniciativa privada e seja no setor público. Que aquela ideia que muita gente tem de que como é servidor público, como a pessoa atua no serviço público, não entrega, acabou. Não existe mais isso. Eu estava fazendo uma live com a terceira pessoa da área de políticas públicas do Ministério da Agricultura, no começo do ano. E ele estava falando o seguinte, que você já entra no governo, quando você assume uma posição em políticas públicas, principalmente um setor como o agro, você já entra devendo. Então você já tem que fazer muito para mostrar, porque você já carrega uma carga de como se você não estivesse entregando resultados. Então você tem que fazer mais ainda. E na iniciativa privada, só fechando o raciocínio, e na iniciativa privada, se você não tiver capacidade de gerar resultados, você simplesmente não tem resultados e não tem dinheiro para pagar suas contas, para você poder viver com qualidade. Então, nós precisamos entender que as coisas mudaram, e mudaram rápido, e nós precisamos nos aperceber dessa mudança e fazer um esforço grande para poder acompanhar essa mudança. Porque não é fácil, não é isso, Marcos? E você estava falando aí, a concorrência profissional, ela está tão grande no setor privado quanto no setor público. Inclusive no setor público, cada vez entram pessoas mais capacitadas, a exigência é muito maior. Então, além de ter aquele sufoco para passar no concurso público, quando você chega lá dentro, você só encontra pessoas experientes, cheias de conhecimento, e para você crescer internamente, para você conquistar o seu espaço e se realizar, precisa muito trabalho, muita formação. E o detalhe que você está falando, hein? O ser humano é o mesmo na iniciativa privada e na iniciativa pública. Então, essa questão de relacionamento é fundamental. Você saber lidar com pessoas, porque onde você estiver, para você produzir e ter resultado, você tem que saber se relacionar. E a faculdade não mostra isso, né? Porque eu vou pegar um gancho que você deu, eu sempre falo o seguinte, quando a gente se forma como técnico, a gente faz o quê? Você passa pela formatura. A formatura vem de forma, e a faculdade te coloca dentro de uma forma que, se você não perceber, você não consegue sair dela, e você vai levando pancada no mercado de trabalho, e você não abre o seu nível de visão justamente para perceber isso. E, aproveitando o gancho, mais uma vez, dando parabéns, porque você está se dedicando a isso, formar profissionais cada vez melhores, mais capacitados. Para quê? Para a pessoa ser mais feliz, ganhar mais dinheiro e se realizar. Porque quanta gente não está em cima do muro, prestes a desistir da profissão, a desistir do mercado, porque não tem esse tipo de instrução, esse tipo de conhecimento, né? Perfeito. E o que eu percebo na prática, Marcos, e de certa forma isso me frustrou durante um tempo, né? Porque nesses quase 20 anos de docência, de lecionar, de formar pessoas de várias áreas, inclusive presencialmente de outros países, eu percebi que muitas vezes as pessoas não percebem quão importantes são essas competências não técnicas. Então, que essas competências comportamentais, não técnicas ou humanísticas, como gerenciamento, como comunicação, coordenação com os outros, educação permanente, esse componente, só para você ter noção prática, na área da veterinária especificamente, né, essa diretriz curricular, isso vem das diretrizes curriculares de formação superior, que se aplica a veterinária, zootecnia, agronomia, engenharia de alimentos. Isso, você ter capacidade de liderança, de comunicação, de gestão, de educação permanente, de relacionamento interpessoal, isso deveria estar sendo entregue para a gente durante a nossa graduação.
Só que o modelo e a estratégia e os professores não conseguem entregar isso da maneira que deveria ser entregue. E por que eu sou tão entusiasmado fazendo isso? Porque eu estou vendo que uma lacuna de desenvolvimento que eu tive, que você teve, que milhares de outras pessoas tiveram, a gente está ajudando nisso pela educação assertiva. Tanto você, que me honra, como outras pessoas, como a Simone que está aqui, pessoas que já tiveram a oportunidade de fazer cursos com a gente, esse desenvolvimento de competências com a gente, como também várias outras pessoas que eu tenho tido a alegria nesse fim de semana agora, Marcos, que a gente vai ter uma turma de um curso chamado Palestrante de Impacto ou Palestrante Coach. Eu ensino para professores, para líderes, para instrutores, como gerar impacto na vida das pessoas, dos alunos, e atingir o objetivo que a gente não teve atingido durante as nossas formações. Quer dizer, como um professor do ensino superior, da pós-graduação, do nível técnico, deve utilizar técnicas envolvendo inteligência emocional, envolvendo estratégias de ensino-aprendizagem. Só para você ter noção, Marcos, a gente usa a expressão ensino-aprendizagem, por quê? Porque durante muito tempo a gente pensava só em ensino. Ensinar é uma coisa de mão única. A aprendizagem é a consequência do ensino. Então não dá para eu falar só ensino sem aprendizagem. Então há muitas mudanças que nós líderes e nós professores, educadores, precisamos ter. Por isso que a gente acabou trabalhando duas linhas. O líder, o empreendedor e também o líder formador de líderes. Porque o bom líder empreendedor precisa ter boas pessoas junto com ele. Então ele também precisa formar. Faz sentido? Faz muito sentido. E o Alexandre, é o seguinte, a gente vem para falar uma coisa, começa a se empolgar, o assunto fica muito bom, vai puxando outra, e tem gente aí pedindo para você falar mais sobre as competências desse líder aí, que está inserido no mercado ou vai se inserir no mercado. Você citou 10, talvez não dê tempo de falar todas, e a pessoa vai ter que fazer o curso com você, mas então você cite aí pelo menos as 3 principais competências, que já é para dar uma despertada aí no pessoal que está assistindo, para ele entender qual é que é o caminho aí, onde é que está o segredo dentro desse baú aí. Perfeito, excelente. Então vamos lá, primeira dica. Quando a gente estuda tanto a área de tecnologia, que é a sua área que você oferece orientação, capacitação e desenvolvimento. Quando a gente estudou a área de desenvolvimento humano, a gente percebeu que uma coisa é a principal das pessoas que têm realizações diferenciadas. E quando eu falo em realizações diferenciadas, eu estou falando do empreendedor que gera negócios, como eu estou falando também de um empreendedor social que cria uma entidade filantrópica que atende e realiza atendimento gratuito para dezenas de pessoas. Ou seja, qualquer pessoa que queira realizar coisas significativas e dar sua contribuição para a sociedade, seja como um negócio ou como filantropia, a gente precisa ter uma coisa chamada propósito. Propósito de vida. Objetivo, missão de vida. O que é esse propósito ou missão de vida? É o seu grande objetivo que te inspira, que te mobiliza a fazer coisas diferentes. Então, meu exemplo. Meu propósito de vida é formar e desenvolver líderes empreendedores no setor agropecuário e agroalimentar em benefício da sociedade brasileira para a gente poder alimentar o mundo. Isso é o meu propósito. Falar isso para vocês aqui me inspira, me motiva. Me dá energia. Cansado do dia todo de muitas atividades que eu tive, para estar aqui com vocês empolgado e feliz. Por quê? Porque isso faz parte do meu propósito. E dá para perceber, seu olho brilha mesmo. Legal, obrigado. E o segundo ponto, que é, no meu ponto de vista, é o que a gente está vivendo de crise no nosso país. São líderes.
de maneira bem prática, o que o líder faz que inspira as pessoas? Ele faz coisas alinhadas ao seu propósito. É o que você acabou de compartilhar comigo. Você falou assim, dá para perceber isso na sua forma de falar. Agora, só um propósito também não faz diferença. Por quê? Porque o que nos aproxima, Marcos? Nós dois. Nossa afinidade. E nossa afinidade de conduta tem a ver com o quê? Com os nossos valores pessoais. A maneira que eu te trato, a maneira que você me trata, representa no fundo da gente os nossos valores. A nossa lealdade, a nossa honestidade, o nosso respeito pelo próximo, a nossa consideração, a nossa vontade de contribuir com o outro. Né? Você está aqui, generosamente, você já comentou, ó, as pessoas vão precisar fazer o curso do Alexander lá na Educação Assertiva, para poder aprender. O que você está fazendo? Você está sendo generoso com as pessoas e generoso com a educação assertiva. E me deixa feliz, faz com que eu me sinta reconhecido por essa indicação que você está fazendo. Então, isso mostra que os seus valores são aproximados aos meus, são similares aos meus. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, o propósito faz a gente avançar. E os valores mantêm a gente avançando consistentemente. Por quê? Porque os valores, eles exalam as coisas, eles são exalados no nosso comportamento do dia a dia. Então, a gente sente uma afinidade um com o outro pela maneira que a gente tem de agir um com o outro e com as pessoas. Então, primeira dica, propósito. Segunda dica, valores. Nós precisamos ter valores. Nós precisamos de líderes no nosso país que tenham bons valores, que tenham uma conduta pautada no interesse das pessoas, né? Naquilo que faz bem às pessoas. E isso nós precisamos em todas as áreas, na área do empreendedorismo, na área do agro, do serviço público, na administração pública, para que o nosso país evolua. Eu estou cansado de ver, que eu costumo brincar, o avião do mal. O que é o avião do mal? A pessoa muito capaz intelectualmente, muito competente, mas que tem valores que as afastam das coisas boas. Ou seja, eu usar meu potencial para coisas que não são boas. Faz sentido? Alexandre, isso é muito importante. Vamos lá para a prática, né? Porque todo mundo... A palavra chefe já causa assim o cara já treme quando fala em chefe, né? Porque a maioria dos chefes, eles não são líderes. Então traz para a prática isso aí, explora um pouco esse negócio aí, o tratamento do líder com o seu subordinado, como que ele deve praticar, como que isso aí vai refletir na ação do subordinado também, vai formar esse elo de ligação para que o objetivo de determinados projetos sejam atingidos. Né? Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Eu só estou preocupado que cada pergunta que você faz seria uma live só para isso, mas não, vamos fazer um resumo aqui. Não, você vamos fazer um resumo aqui. Vamos embora. Isso. Você não contou nem sua história ainda. O que é muito importante, Marcos? O que é muito importante a gente perceber? Que a característica mais importante e mais impactante do líder é o exemplo que ele deixa no dia a dia. Mais do que eu falo, é o que eu faço. Você fez 2 vezes curso com a gente, 2016 e 2019. Na segunda vez, em 2019, você já foi convidado como um caso de sucesso, para contar sua trajetória de sucesso depois de 3 anos de ter feito o primeiro curso. Foi uma honra. Obrigado. Isso, você foi um exemplo para a turma que te assistiu. Mais do que você falar, é a sua trajetória, o seu compromisso, a sua dedicação nos 3 anos entre 2016 e 2019 que te trouxeram resultados suficientes para você ser convidado para ser um palestrante no curso com a gente. Então, mais do que falar, é fazer. E os liderados que nós temos, em qualquer local, seja na nossa casa, no nosso negócio, na nossa escola, eles se preocupam muito mais com o que você faz do que o que você fala. Um exemplo prático.
o grande líder é aquele que se importa com as pessoas. Se eu me importo com a pessoa, não porque ela é mais um número dentro de uma equipe que eu tenho que atingir uma meta. Porque eu me preocupo com ela, porque ela é uma pessoa que faz parte de um propósito junto comigo. Faz sentido? Todo sentido. E na prática as pessoas vão perceber a maneira que você percebe significado delas para você, pela maneira que você vai conduzir o dia a dia com ela. A tua maneira de respeitar, se você é chefe, se você é chefiado, não importa. Por esse motivo, Marcos, a gente criou um curso chamado AgroLíder 360 Graus. Por que o nome do curso é AgroLíder 360 Graus? Exatamente porque quando a gente fala em liderança, o nosso condicionamento mental faz a gente pensar que liderança é uma ação que eu tenho com alguém que é subordinado a mim. E a liderança moderna não é mais isso. A minha capacidade de liderar, vou dar um exemplo prático para você aqui, tá? Eu estou conduzindo um projeto no último ano e esse projeto começou com um orçamento de X e esse orçamento está quase 10 vezes maior no momento de pandemia. Por quê? Porque a minha capacidade de influenciar para cima na minha organização foi efetiva o suficiente para que a gente conseguisse mais recursos humanos e financeiros para esse projeto. Entende? Então, muitas vezes, o papel do líder mais importante não é dentro da organização. Ou para baixo dele, numa visão tradicional de líder ou de chefe. Mas está acima e aos lados, ou às vezes fora da tua organização. De buscar parceiros que possam criar condições para você realizar os seus projetos. Faz sentido? Faz muito sentido. E a maioria dos, vamos dizer assim, os chefes, né? Eles não agem dessa forma e depois dizem assim, poxa, eu não sei porque que eu estou precisando desse cara aqui fora do horário do expediente para me dar uma força, para a gente continuar agindo, para a gente fazer acontecer, e ninguém está junto comigo aqui. Eu faço tudo para o pessoal, rapaz, e ninguém está junto comigo. Não é assim que funciona? Perfeito, excelente. Então as pessoas buscam líderes que tenham propósitos que valham a pena fazer parte desse propósito, que tenham bons valores e que realmente se interessem nelas. Se provavelmente, Marcos, você não sentisse o nosso interesse pela educação assertiva de te ajudar no seu desenvolvimento, provavelmente você não teria nem feito o primeiro curso. Com certeza. Mas quando você percebe que é sincero... Pode falar. Não, ainda mais no momento de que você está de transição, você está em dúvida, você não sabe se realmente o caminho que você vai pegar tem sentido, você não sabe naquele momento criar o projeto, né? E você me recebeu de braços abertos. Antes do curso, você já me chamou para tomar um café, para me falar o que ia ser o curso, me pegou no colo, eu falei, não, é aqui que eu tenho que entrar, porque é isso que eu estou precisando. É o que você falou, não tinha nada de conhecimento técnico ainda, ou seja, você me amparou, né? É o que eu estava precisando. Vem aqui que eu vou te mostrar o caminho, que nesse momento é o que você precisa. E aí o resto foi consequência. Perfeito. E o que você está fazendo por essas pessoas que estão aqui nos assistindo, você está generosamente contribuindo com elas para que elas aprendam mais sobre utilizar as redes sociais, sobre conectividade, sobre quais são as mudanças. E eu queria te dar um exemplo agora, que eu acho que é muito legal, tem muito a ver com o que você está fazendo. E que talvez o pessoal que está com a gente aqui perceba e se identifique com isso. Em 2019... final de 2018 e começo de 2019, nós fizemos 2 turmas do curso Liderança Empreendedora no Agronegócio em Goiânia. Inclusive, eles foram realizados na Universidade Federal de Goiás. Um na Escola de Veterinária e Zootecnia e outro na Escola de Agronomia. E nesse de 2018, aconteceu uma coisa que eu achei muito legal e que tem tudo a ver com o teu negócio. Por isso que eu lembrei disso agora. Tinha lá um produtor de laranja da região de Goiás, que foi lá fazer o curso. E esse produtor de laranja, ele começou a comentar com a gente durante o curso, quando a gente foi falando sobre
várias características do empreendedor, né, do líder, da diferenciação, da agregação de valor, da forma de você ofertar ao consumidor, ao cliente. E ele comentou o seguinte: Alexander, eu tenho uma laranja, eu produzo uma laranja que ela tem diferenciais tais e tais. Eu falei assim, e onde você vende essa tua laranja? Ah, eu vendo a granel lá para o Ceasa. Falei assim, o consumidor consegue perceber qualidade nisso? Ou não? Porque chega lá, junta todo quanto é laranja, a minha que é boa e outros que não são bons, e o consumidor não consegue perceber. Aí eu perguntei para ele, será que seria possível? Quais são as coisas boas que seu produto tem? Ah, isso. Aí começou a mostrar o cuidado que ele tinha até com as árvores, durante o processo produtivo, com a colheita. Eu falei assim, se eu fosse consumidor, eu adoraria ter acesso a um vídeo que mostrasse qual o cuidado que você tem no seu processo produtivo da laranja e talvez até receber um produto numa embalagem gourmet que eu pudesse conhecer tudo isso pelas redes sociais e começar a comprar um produto pagando um pouco mais, mas tendo uma qualidade diferenciada e um atendimento que talvez me levasse o produto na minha casa. Por que não? E aí, naquele momento, o que ele começou a perceber? O que a gente chama de valor agregado e de diferenciação de produto. Aí ele começou a trabalhar uma ideia e ele começou a criar um plano para 3 a 5 anos, ele começar a entrar nas redes sociais e diminuindo a dependência do Ceasa, aumentando as vendas diretas para os consumidores. Isso nós estamos falando em 2018, 2019. E o que aconteceu com a pandemia em 2020, 2021? Exatamente esse tipo de situação. Mudou. Então, exatamente. Então, para quem se prepara com antecedência, você está preparado para oportunidades e desafios que a gente não imagina que possa acontecer. Faz sentido isso? Não é um exemplo que tem a ver com o teu trabalho? Tudo a ver, tudo a ver. Ainda mais essa relação que você falou com a internet, porque ele encontrou uma forma muito rápida, objetiva e barata para ele fazer a multiplicação desse conhecimento. É o que você falou, né? Tudo era laranja do mesmo saco. A partir do momento que ele começou a projetar e usar a rede social, o consumidor começou a procurar pela laranja dele, não era pelo saco de laranja, né? Então a rede social ela proporciona isso, você ter visibilidade e mostrar o que você sabe, o seu conhecimento, para que a pessoa, não, eu quero fazer o curso é com o Alexander, não é com o outro. E aproveitando o gancho, Alexander, que também, daquele momento que a gente se conheceu até hoje, você tem usado as redes sociais também, isso aí, eu queria que você contasse, que com certeza tem alavancado o seu negócio. Conta um pouco da sua história do começo e onde que a rede social, onde que a internet entrou para que você chegasse onde você está hoje. Ah, legal. Beleza, então eu vou contar rapidamente, vou compartilhar um pouquinho rapidamente disso. O que aconteceu? Eu sempre fui entusiasta pela área de desenvolvimento humano, pela área de empreendedorismo, seja em negócios ou em projetos ou dentro de serviço público. Eu sempre era entusiasmado por gerar resultados, desde o nível técnico, nível superior, especializações, mestrado, assim por diante. E percebi o seguinte, que o conhecimento técnico precisava ser acompanhado pelas competências não técnicas ou comportamentais. Liderança, gestão, comunicação, assim por diante. E o que aconteceu comigo, que em determinado momento da minha trajetória, eu comecei a não seguir o meu propósito. Por quê? Porque eu não tinha clareza desse propósito. Isso começou, e eu comecei a ser demandado, e eu costumo dizer o seguinte, ou você tem o seu propósito e segue na direção do que você quer, ou vai acontecer para você coisas que você não quer. E é exatamente o que aconteceu comigo. Em determinado momento da minha carreira, eu comecei a ver que eu estava fazendo um montão de coisas que as pessoas me chamavam para fazer e não fazia sentido para mim, em termos do meu propósito de vida, aquilo que me entusiasmava,
me fazia feliz, e eu me vi em determinado momento já iniciando um processo depressivo. Triste, chateado, infeliz. E, nesse momento, as crises sempre são importantes para nosso processo de evolução. Por quê? Porque é num momento de crise que você revê algumas coisas e melhora. E, nesse momento, Marcos, eu comecei a ver que não estava legal, eu não estava feliz. E eu precisava resgatar aquela alegria, aquela vontade de fazer as coisas. E, nesse momento, eu participei de alguns programas de desenvolvimento, nacionais e internacionais, e ali eu percebi que o meu propósito estava ligado à educação, ao desenvolvimento de pessoas, ao desenvolvimento do agro. E dessa forma foi quando a gente se conheceu. Nós montamos uma equipe multidisciplinar, educação assertiva. Nós buscamos isso em 2 outras instituições, mas a educação assertiva abriu a mente e trabalhava na área de desenvolvimento profissional e gerencial, e nos oportunizou, com uma equipe multidisciplinar, criarmos um curso presencial, que você esteve na primeira turma. Um curso de fim de semana, intensivo, né, de dois dias, assim, de 12 horas por dia, que a gente se diverte bastante, aprende muito, troca muitas experiências e avança. Né? E avança. E, nesse momento, a gente começou a trabalhar nos cursos presenciais. A partir de 2016, isso foi evoluindo. Em 2018, a gente já começou a ter demandas para várias partes do Brasil. E aí a gente viu que só o presencial não daria certo. Por quê? Porque a demanda estava aumentando. Então, a gente fazia um curso presencial em Cuiabá, por exemplo, e tinha que ficar voltando lá para fazer acompanhamentos e outros trabalhos de desenvolvimento específicos para aquele pessoal. E a gente viu que o custo disso, o tempo disso, né, e a prioridade que eu também tenho, outras do lado pessoal, a gente precisava equilibrar. E aí o lado do desenvolvimento, redes sociais, cursos EAD, começou a avançar. Então, de 2018 e 2019, avançamos um pouquinho mais, mas em 2020, com a pandemia, é que a coisa alavancou. E aí foi quando a gente criou programas online, 100% online, e programas que começaram a alavancar, como o AgroLíder 360 Graus, que aproveito até para convidar o pessoal que está assistindo a gente para participar. E nesse programa, o AgroLíder 360 Graus, é que a gente já tem pessoas de vários países do mundo e até da Europa, dos Estados Unidos, além da América do Sul. Então tem sido fantástico a gente perceber que o impacto que a gente imaginava que poderia ter dentro do Brasil, que já é um país continente, que isso está atingindo vários países do mundo. E desses 5 anos, Marcos, e eu digo isso com muita alegria, com muita realização, e nesses 5 anos, essas mais de 5.000 pessoas já nos deram a oportunidade de realizar o nosso propósito de vida, né? Que é formar e desenvolver, aperfeiçoar líderes empreendedores no setor agropecuário e agroalimentar, conciliando o desenvolvimento pessoal e profissional, para a gente poder, em benefício da sociedade brasileira, alimentar o mundo. Então é muito gratificante a gente perceber isso. E os resultados, você é um exemplo para a gente, né? De ver quanto isso funciona, porque você é uma referência hoje nas redes sociais, já há algum tempo, de capacitar pessoas que querem e que perceberam que não podem ficar mais tempo fora das redes sociais. Ô Alexandre, um dado importante, você citou o curso online aí, em 2020 o mundo movimentou mais de 200 bilhões de dólares de comercialização de cursos online. E para 2021, fantástico, a perspectiva é que movimente mais de 375 bilhões de dólares na circulação e na comercialização de cursos online. Fantástico. Com essa questão da pandemia, todo mundo começou a perceber coisa diferente, começou a valorizar ficar em casa, estar com a família, ter esse contato familiar, e o tempo ele está muito caro e muito precioso. E o curso online ele propicia isso, é isso que nós estamos fazendo agora. Nós já trabalhamos durante o dia, você trabalhou, você ficou com a sua família, meus filhos já foram dormir, nós estamos aqui conversando e trabalhando, então a internet proporciona isso. Então agora eu quero fazer um paralelo, porque as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que muitas delas, pelo que eu converso com os profissionais, eles criam
um monstro, cria um dragão muito grande dentro da cabeça, falando, nossa, trabalhar na internet, produzir material, gravar conteúdo é um bicho de 7 cabeças. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de um estúdio. Eu queria que você contasse a sua experiência, quando você começando a gravar material, como é que você viu, como é que você foi, embora você já seja desinibido, mas teve também um processo de aprendizagem para trabalhar dentro da rede social, né? Gravação de curso, etc. Quebra um pouco esse tabu do pessoal aí, faz favor. Marcos, esse tabu do pessoal não é só do pessoal, não, porque era meu também há bem pouco tempo atrás, né? E meu então também. a gente é do ser humano, o medo está dentro da nossa cabeça. Exatamente, né? Então esse desafio também foi para mim, né? E confesso para você que não está 100% administrado. Por quê? Eu fui doutrinado, né? Como você diz, a minha forma era presencial. Então você fazer uma mudança de condicionamento mental não é uma coisa simples. Mas à medida que você começa a ter os resultados, né, que você começa a perceber, que você começa a gravar, e que hoje, com um celular, como a gente está aqui conversando, pode ter gente no mundo todo assistindo a gente entre hoje e quando você deixar esse material disponível aí nas suas redes sociais, a gente começa a ver o poder disso. Agora, o que eu vejo, na verdade, que é o maior desafio, Marcos, de tudo que eu já tive a oportunidade de trabalhar, em todas as áreas. E eu me lembro de começar a trabalhar, de ter o meu primeiro trabalho remunerado aos 8 anos, vendendo jornal. Então, tudo que eu tive a oportunidade de ver, eu percebo que o grande desafio, e nesse curso do fim de semana, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai ajudar as pessoas a construírem isso, a aprenderem a lidar com isso, que é a resistência que nós temos à mudança. Nós todos, invariavelmente, mais ou menos, numa área às vezes mais, numa outra área menos, invariavelmente, nós temos resistências. E essas resistências, como é que você quebra essas resistências? Quando você ressignifica alguma coisa, quando você tem um propósito que você quer realizar e que você começa a entender que quando você quer sair do primeiro andar e ir para o segundo andar e não tem elevador, como é que você faz? Você quer dar o pulo do primeiro para o segundo? Não. Você sobe um degrau da escada, depois você sobe outro, depois você sobe outro, Então, em alguns segundos, você já subiu 20, 30 degraus e você já está no segundo andar. E é assim que a gente precisa compreender tudo para a gente e para as outras pessoas. Onde eu quero chegar? Se você quer, vamos supor que você tem, como eu costumo explicar nos cursos, você deve lembrar, dependendo do seu perfil comportamental, você que está assistindo a gente aqui, pode ser que seu perfil comportamental seja do analista. O perfil comportamental predominante do analista é alguém que é muito crítico, muito exigente. Se você é muito crítico e muito exigente, você provavelmente vai querer dar um passo que sai do primeiro andar para o segundo. Você não vai ter paciência com você para dar um passo, um degrau para frente, e às vezes perceber que esse passo não foi muito bom. Você precisa ajustar esse passo e dar um passo para o lado para pegar força para ir para o segundo degrau. E assim sempre com a gente em todos os pontos. Então, gravar uma aula pode não ser uma coisa confortável no começo? Pode. Mas na segunda semana vai ser mais confortável do que foi na primeira. E na terceira semana? E no segundo mês? Daqui a 6 meses você está fazendo isso e nem está percebendo mais o desafio que você tinha 6 meses atrás. Então nós precisamos perceber, e a minha experiência vem nesse sentido, Marcos, é que cada degrau a gente precisa ter a compreensão de que ele vai ter que ser passado e que a gente precisa ter algo que nos motive o suficiente para isso. E por isso que eu disse que a primeira característica é o propósito.
Se eu não tenho um propósito, eu não vou ter vontade nem de subir um degrau. Então, enquanto eu não tiver clareza de objetivos, de missão, de propósito, pode ser, não, saber sobre redes sociais não me interessa, mas me interessa desenvolver líderes. Se eu percebo que as redes sociais me ajudam nisso, aí eu quero saber das redes sociais. Faz sentido? Faz todo sentido. E uma coisa que eu sempre digo, Alexandre, você falou justamente nessa questão. O primeiro vídeo ele já não vai ser como é o segundo, como é o 10º e assim sucessivamente. Eu sempre falo para o pessoal aí nas lives que eu faço, como é que foi para você entrar no mercado de trabalho? A primeira visita, o primeiro cliente, foi da mesma forma que você atendeu o 10º, o 1000º? Não foi. Você foi com medo, foi com dificuldade, passou sufoco, estava sozinho, não tinha ninguém para te apoiar. Então, tudo que a gente faz no meio físico, a gente vai fazer na internet, só vai mudar a ferramenta. A maneira de conversar com o seu público, a maneira de identificar as objeções, identificar o problema, na maneira de você passar o seu conhecimento. E isso você vai iniciando e você vai tendo segurança e você vai aprendendo os fundamentos da internet. E é isso que você está falando. O que acontece muito na internet é o seguinte, as pessoas ficam observando as pessoas de sucesso, milhares e milhões de seguidores, e ficam travadas porque falam, como é que eu vou conseguir resultado se eu não tenho isso? Né? Verdade. Para começar, não precisa nada disso. Por quê? Porque a pessoa já vai ser famoso, já vai ser autoridade para as pessoas que estão à sua volta, ele vai expandindo. É igual você, quando você começou na internet, você já tem hoje quantos milhões de seguidores? Não é? Então você não tem esses milhões de seguidores, mas você tem muitos seguidores e você trabalhando esses poucos seguidores, com essa empatia, com essa qualidade que você está fazendo, você tem retorno. E olha a velocidade que você teve no desenvolvimento da sua equipe, do seu trabalho, né? O retorno financeiro e o retorno do propósito. Né? Perfeito. E, então, eu acho que isso que você falou, Marcos, só mostra a autoridade que você tem nesse assunto. Né? Porque a gente entender que esse processo de mudança, de transformação, não é da noite para o dia, e a gente ter paciência com a gente é o primeiro passo. E buscar alguém... Inclusive, tem uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês aqui. Acho que você vai gostar disso também. A professora Maria Isabel Ribeiro, do Rei Group, lá de São Paulo, ela comenta o seguinte, que ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa existem 3 formas da gente aprender. A primeira forma é a gente aprender com a experiência prática da vida real. E 60% do que a gente aprende, segundo essa pesquisa, vem dessa experiência do dia a dia. Bater cabeça, acertou, errou, tenta de novo, que nem você disse. Segunda forma da gente aprender, em cursos. Então, se 60% do que eu aprendo é da minha experiência prática, 30% do que eu aprendo vem de cursos. E 10% do que eu aprendo vem de mentorias. Então, o que você faz... Na verdade, você está fazendo uma mentoria com essas pessoas. Isso que você está fazendo aqui agora comigo e com outras pessoas que estão assistindo e que vão assistir, é um processo de mentoria que você está orientando essas pessoas a lidarem com os seus desafios para conseguirem realizar o que elas querem, utilizando as redes sociais. E a conectividade vai explodir daqui para frente. Né? O agro é a grande explosão. Até 2027, no máximo 2030, nós vamos ser os maiores produtores e fornecedores de alimentos do mundo. Nós já alimentamos mais de 1 bilhão de habitantes hoje no mundo, e isso só vai aumentar. Então, a nossa capacidade de entender as oportunidades e nos prepararmos para elas é o que vai definir onde a gente vai estar daqui a 5 anos. Se eu aproveito as oportunidades que aparecem, sim. Se eu não aproveito, eu daqui a 5 anos vou continuar reclamando, sentado no prego, da mesma maneira que eu estou hoje. Ou eu saio do prego para buscar novas formas de empreender, de buscar oportunidades, ou eu vou continuar sentado no prego reclamando do mesmo jeito. Não é assim? E você tocou num ponto aí que isso tudo hoje é realidade. Quem ficar postergando para usar rede social,
criar o seu cartão de visita, a sua vitrine dentro da rede social, vai ficar fora do pacote. Eu tive nesse processo que eu te falei no início da pandemia, os veterinários me procurando, os profissionais me procurando, um deles falou o seguinte: Marco, eu preciso aprender a trabalhar na rede social. Ele me contou a história. Eu falei, por quê? Ele é um veterinário que trabalha com reprodução equina. E ele falou que foi chamado para fazer um trabalho lá no Oriente, que a estação de monta lá é num período diferente do que é aqui. Então ele trabalharia e iria parar. Entrou num processo seletivo. E ele me falou, sabe o que aconteceu? Chegou no final, eu fui preterido. E sabe o que eles falaram para mim? Você só não vai trabalhar com a gente porque você não tem participação na rede social. Porque para a gente, esse trabalho que a gente vai fazer lá é muito importante, nós vamos documentar, você vai ter que se expressar, etc, etc, etc. E ele falou, você vê a oportunidade que eu perdi por não estar trabalhando na rede social. Então, perfeito. A importância da rede social e da internet para você ter visibilidade. Com certeza. E eu brinco às vezes que é o dilema de Tostines. O que eu quero dizer com o dilema de Tostines? O pessoal fala assim, não, mas a mentalidade do passado era assim, primeiro eu tenho oportunidade, depois eu me preparo. Isso é coisa do meio do século passado. Porque ninguém quer dar oportunidade para quem não está minimamente preparado para ela. Então eu tenho que me preparar para as oportunidades para que elas surjam e eu possa aproveitá-las. É o seu exemplo aí, perfeito. Eu inclusive, nos últimos 5 anos que eu tenho me dedicado a esse trabalho de desenvolvimento de líderes. Mas de 2015 para trás, 2016 ainda, que eu estava numa transição, mas de 2016 para trás, eu dei 10 anos de aula na pós-graduação. E eu dei aula no Brasil todo, vários cursos. E a minha frustração, sabe qual era, Marcos? Que eu começava a dar um conteúdo técnico e eu via o pessoal se aprofundando somente no assunto técnico e eu sabia que aquilo só não ia resolver, que a pessoa não ia conseguir gerar resultados. Então, eu comecei a passar por um processo em que eu mesmo começava a reduzir o conteúdo técnico e incluir conteúdo comportamental. E foi aí que eu achei muito legal, porque como eu comecei a rodar no Brasil todo, eu comecei a ver que as pessoas gostavam disso. Mas como eu também percebi a importância. E como eu aplicava essas coisas, quando eu falava e dava exemplo, as pessoas falavam, pô, isso faz sentido, porque eu preciso disso no meu trabalho também. Então foi quando eu comecei a fazer essa transição e perceber que hoje a minha paixão é ajudar as pessoas no desenvolvimento das suas competências de liderança, de gestão, e ajudá-las a realizarem seus propósitos. Como eu fico super feliz e honrado de ver o teu sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. E esse exemplo que você deu, a gente pode fazer uma analogia com as crianças, né? O cara estava precisando do remédio, mas se você falar que é remédio, eu não vou tomar. Né? Não, é uma balinha. Então você começou a dar o melzinho na chupeta, e o cara falou, mas esse Alessandro é diferente, né? Ele passa o conteúdo de uma forma diferente. Alexandre, eu tenho certeza que nos seus cursos você já ouviu muita gente falar assim, Alexandre, se eu já tivesse feito esse curso com você, eu tinha conseguido uma promoção, eu tinha conseguido uma posição melhor, porque eu não estava preparado. E quantas pessoas tiveram a oportunidade, assumiram uma posição e tiveram que dar um passo atrás, porque ele não conseguiu seguir, né? Ele não tinha formação para isso. Perfeito. E exatamente isso. E nesses 5 anos, assim, eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que eram profissionais recém-formados e hoje estão em posições importantes, né? Que queriam empreender como você e hoje empreendem, são referência nas suas áreas. Pessoas que no serviço público alçaram voos dentro do serviço público. Professores universitários que saíram da posição de professor para ser um gestor, um reitor dentro da sua instituição de ensino. Então, assim, é muito gratificante perceber esses resultados que as pessoas escolheram. E quero até, antes da gente encerrar, se você me permitir, pedir um feedback para o pessoal. O pessoal que está aqui acompanhando a gente, pedir para eles escreverem no comentário aqui, dizer qual foi a coisa mais legal e impactante para eles que eles ouviram aqui do nosso bate-papo. Posso pedir, Marcos? Fique
Fica à vontade. Hoje é você que manda aqui, rapaz. Valeu, obrigado. Então, eu queria pedir para o pessoal aqui que está acompanhando a gente, escreva aqui nos comentários o que pode ser uma palavra. Qual foi a palavra que te trouxe mais resultado, mais impacto, que te deu um clique, te deu um insight? Putz, isso aqui é uma coisa importante que eu tenho que considerar. Então, qual seria essa palavra que representa o seu ganho de hoje, aqui com o nosso bate-papo? E isso, para a gente, é gratificante, é importante a gente ter esse feedback das pessoas. No meu caso, Marcos, o meu aprendizado aqui hoje, do nosso bate-papo, do que eu estou aprendendo com você, do que eu vi o pessoal compartilhando aqui pelos comentários, foi perceber que, apesar de já vir me desenvolvendo nas redes sociais, que o que você falou do potencial de crescimento dos cursos online, né, que vem acontecendo, e do potencial de acontecer, é que provavelmente eu preciso me dedicar mais a preparar mais conteúdo online. Porque, por exemplo, esse curso do fim de semana agora, que é o do palestrante, tem gente querendo assistir de outras partes do país e falando, pô, Alexandre, eu não consigo ir até aí nesse momento ainda, apesar da gente ter todos os cuidados sanitários para fazer o ambiente presencial, né? Os cuidados sanitários. Tem gente que fala, pô, eu não consigo fazer esse deslocamento, então eu preciso, o meu aprendizado aqui com você hoje nesse nosso bate-papo, é que eu preciso me dedicar mais a preparar mais conteúdo para mais cursos online também. Legal. Eu só o pessoal está compartilhando aí? O Thiago falou aqui, ó, o primeiro passo não precisa e não será perfeito. O outro amigo aqui falou, competência comportamental. Pessoal da Qualifu, valorização das pessoas, fazer juntos. Ótimo. Quanta coisa legal. A Adriane da Qualifu, que está aqui com a gente acompanhando, como o Thiago vai estar com a gente nesse curso do palestrante. O Thiago já fez o AgroLíder. Abraço, Thiago. Thiago lá do interior de Minas. E o Thiago vai estar com a gente nesse curso do palestrante agora. Ele é um instrutor, ele tá atuando lá como instrutor do Senar em Minas Gerais. O Regis é um colega com grande experiência, também de Minas Gerais. E a Adriane, que está aqui com a gente, o Regis já esteve com a gente no AgroLíder também, como o Thiago, e a Adriane, que é da Qualifu, está fazendo um trabalho muito bonito relacionado à parte de controle da qualidade e de trazer tudo que era um bando de papel para dentro de um sistema de gestão inteligente, numa visão 4.0, 5.0 do agro, do processo de agroindustrialização. Então, fico muito feliz aqui de ter essas pessoas dando esse feedback, né? Valorização de pessoas, fazer juntos como a Adriane, como o Regis, como o Thiago. E agradeço a você também pela oportunidade e pela alegria de poder ver o teu sucesso aqui, compartilhar com você, bater papo sobre um tema tão entusiasmante. Legal, eu também fico feliz com o seu sucesso, principalmente com a sua realização, mas eu tenho uma má notícia para você, ainda não acabou não. Porque você falou aí no curso, conta como é que é o curso, é aquela xaropada de final de semana que você vai lá, dorme, não consegue fazer nada, ou é diferente? Conta aí como é que tem gente querendo saber como que é os seus cursos, faz o jabá aí, rapaz. Beleza, essa parte é a parte que eu sou suspeito, né, porque eu sou empolgado com eles. Né? Olha só, vamos lá, nós temos duas oportunidades, o pessoal que quer se capacitar, se desenvolver. O 100% online é o AgroLíder 360 graus. Esse curso AgroLíder 360 graus, ele tem 26 videoaulas gravadas que estão disponíveis numa plataforma. Então, 26 videoaulas com média de 10 minutos, conteúdo muito assertivo, pontual, com 5 módulos. Primeiro módulo trata de introdução ao AgroLíder 360, essa visão sistêmica de sair de uma visão de chefia tradicional de ficar olhando para baixo e olhar 360. Segundo módulo, perspectivas de futuro para o agro. Como eu posso entender quais são as grandes tendências do futuro e me direcionar como oportunidades para esse futuro, aproveitando-as hoje e no futuro. Terceiro módulo, liderança no agro.
o que o líder precisa ter, o que ele precisa conhecer de comportamento humano, o que ele precisa de se conhecer e conhecendo as pessoas. Quarto módulo, gestão empreendedora. O que o empreendedor tem? Tem estudos de Harvard mostrando quais são as características do comportamento empreendedor. E lá a gente explica e traz prática, situação muito prática e aplicável dentro de qualquer realidade, de projeto, de serviço público, de empreendimento. E o último módulo é comunicação assertiva. Liderança é influência, e influência é comunicação. Então, você ser capaz de fazer uma comunicação assertiva é decisivo para qualquer líder. Então, tem um módulo que a gente fala sobre isso. E, por último, nós temos um módulo que é o meu xodozinho, que é o de casos de sucesso. Nesse módulo, nós temos convidados o Hernan Tiriboga, que você já teve a oportunidade de conhecer, que é um agrônomo com mestrado em liderança e gestão, que coordenou o Centro Hemisférico de Formação de Agrolíderes do Equador, que foi ministro da Agricultura do Equador, que foi representante internacional do ICA no Brasil, no Paraguai e agora está no Chile, e que é um entusiasta do desenvolvimento de pessoas. Então ele gravou aula, e nós temos mais 2 convidados. Esse é o convidado internacional, o Hernan Tiriboga. E temos 2 convidados nacionais. O Joey Vale, que eu acho que você conheceu também, né, no curso que você teve lá dando palestra com a gente. Uma história fantástica. Que o Joey Vale é o maior produtor de hortaliças orgânicas do Brasil. Também produz laticínios orgânicos. E ele é um case de sucesso. Então ele grava 3 videoaulas mostrando como ele faz dentro do negócio dele, para ser a referência que ele é. E o Mauroni Canguçu, que está entre 8 propriedades exemplares junto às Nações Unidas na produção de carne sustentável. Então, a pecuária regenerativa é a pecuária do futuro. Como você produzir boi a pasto de maneira sustentável. E ele está entre 8 propriedades do mundo que são referência nesse tema junto às Nações Unidas. E é o outro convidado nosso desse curso. Além dessas videoaulas, nós temos 3 encontros online em que eu e o grupo de alunos, eu vou trabalhar com os alunos os pontos mais importantes para cada um dos alunos das videoaulas com esses convidados. E cada dia dessas 3 mentorias eu recebo um dos convidados junto com os alunos. Então é a oportunidade de alguém que, por exemplo, quer produzir orgânico, saber como aplicar liderança e gestão empreendedora para produzir orgânico. Então é um trabalho que tem sido extraordinário. E nesses encontros você tira dúvida, você conversa, esclarece alguma dúvida que o pessoal tem? Como que é o encontro assim? Quer dizer, esse encontro é uma mentoria, na verdade. É ver qual é o seu desafio e a gente te ajuda a lidar com o seu desafio. Então prática o tempo todo. A pessoa compra o curso e ainda ganha de bônus esses encontros de mentoria, que é que você vai mostrar o caminho para ele seguir em frente. Que é um bônus que eu vou te falar uma coisa, hein? Nós já estamos na 4ª edição desse curso. Toda vez que eu estou com esses convidados especiais, eu estou aprendendo uma coisa nova com eles. Então, imagina quem está querendo aprender sobre competências comportamentais para alavancar sua carreira, seu negócio, seu projeto. Então, realmente é muito impactante. Por isso que a gente tem recebido pessoas do mundo todo. Isso é muito importante, que a pessoa faz o curso e acabou o curso, ela não vai estar sozinha, você está junto com ela, né? Com certeza. Ela assiste um curso ali, cadê o Alexander? Não sei mais nem quem é o Alexander que fez o curso. Não, você está lá à frente, junto com a pessoa, frente a frente, dando o caminho, direcionando, né? Isso é fundamental. Exatamente. E o curso desse fim de semana, que só temos 2 vagas, é o palestrante coach ou palestrante de impacto. Então, quem quiser prática, exercitar, sair, tirar suas travas, e além disso, que todo mundo, o segundo maior medo que as pessoas têm, eu não sei se você sabe disso, só perde por medo da morte é falar em público. Nesse curso de 2 dias intensivo, a gente ajuda você a lidar com isso. E, além disso, sair de um palestrante para um palestrante encantador, com um propósito claro.
Então é isso que a gente vai ajudar a uma transformação acontecer. Por que a gente criou esse curso que vai acontecer nesse fim de semana? Porque muita gente me perguntava assim, Alexander, qual é o seu segredo? Qual é o segredo dos líderes que realmente geram um grande impacto? O grande segredo é você decidir fazer a transformação em você que você quer na sua equipe. E é esse ambiente com práticas que a gente vai fazer nesse fim de semana. Então, se você está querendo uma transformação para você, para o seu futuro e para a sua equipe, corre lá com a gente e aproveita uma dessas duas vagas, porque nós vamos ajudar você a se transformar. Alexandre, esse curso é realizado aonde? Esse curso vai ser aqui em Brasília, nesse fim de semana, o de palestrante, vai ser no Instituto de Pós-Graduação na Asa Sul, e nós vamos trabalhar com uma turma menor, né, para a gente seguir todos os cuidados sanitários adequados. Então, é uma turma de 15 pessoas, e nós só temos mais 2 vagas. Então, quem chegar e fechar primeiro, vai ser uma grande alegria receber as pessoas que estão dispostas a se transformar junto com a gente. E eu te digo o seguinte, Marcos, eu digo com muita satisfação isso. Nós tivemos oportunidade, e eu tive a oportunidade de aprender com os melhores do Brasil e do mundo para fazer o que a gente faz. Então a gente faz algo com propósito, com paixão, com entusiasmo e com alto nível técnico. O que a gente está oferecendo para o nosso setor agropecuário e agroalimentar, a gente não deve para nenhum outro segmento de qualquer outra área de atuação no nosso país. Então, eu fico muito feliz de poder oferecer isso e de ter gente que vai estar vindo de Roraima, de Minas, de Goiás, de Santa Catarina para participar desse curso que a gente vai fazer mais uma turma de transformação com muito amor. Alexandre, eu sou testemunha disso, porque eu trabalhei na indústria farmacêutica, na época eu trabalhei na Pfizer por 10 anos, quase 9 anos e pouco, 10 anos. E quando eu fui fazer o seu curso, eu fiquei justamente surpreso, porque realmente o curso é de alto nível, os profissionais são muito competentes, e um detalhe, vocês são muito cuidadosos com tudo e com todos. Então é o seguinte, o cara vai fazer esse curso, ele vai sair transformado, eu tenho certeza disso, porque os profissionais são sensacionais. E não é porque você está aqui na frente rasgando seda, não. Eu não estou rasgando seda por causa disso, é porque realmente a pessoa que vai estar nesse curso vai sair em outro patamar, vai sair em outro nível, vai dar um passo muito à frente para se tornar aí um profissional de sucesso. E um detalhe, Alexandre, só tem 2 vagas. Você não falou onde é que o cara faz a inscrição, que vai virar uma correria agora. Fala aí onde que é a inscrição para fazer lá. Pode fazer no site da Educação Assertiva, que é o www.educaçãoassertiva, assertiva com 2 s.com.br. Pode fazer contato comigo, como tem que ser mais rápido, pode fazer contato comigo pelo meu Instagram. Quem já está acompanhando aí, já tem o contato, pelo direct, faz o contato comigo que eu peço para o pessoal dar todas as informações certinho, tá bom? Vai ser uma alegria, um prazer muito grande poder ter vocês que estão aqui acompanhando, né? Eu sei que já tem gente que já está inscrito no curso que está aqui acompanhando a gente também, como o Thiago, outras pessoas que já fizeram o AgroLíder com a gente, então vai ser uma alegria muito grande. Marcos, gratidão aí, estou muito feliz de estar aqui com você, vendo o teu sucesso e torcendo por você sempre. Eu também torço por você, agradeço o seu sucesso. Você tem uma participação fundamental nesse sucesso e eu fico muito encantado quando vejo também a sua ascensão, a educação assertiva, a direção da educação assertiva. Realmente é um carinho muito grande que eu tenho por todos vocês, porque realmente vocês estão transformando vida. Muito obrigado, Alexandre. Já fica o convite para a gente fazer uma próxima, beleza? Quem quiser comprar o curso para fazer já o curso no final de semana com o Alexandre, só tem 2 vagas, manda logo uma mensagem aí para ele, diz eu quero, já estou na fila. E Alexandre, fecha aí, cara, dá o seu recado, porque o que você trouxe de informação, de conhecimento e de experiência hoje, eu tenho certeza que essa live que nós fizemos já serviu para transformar a mentalidade de muita gente.
Já foi um despertar, já foi assim um divisor de água para a pessoa começar a olhar diferente, já vai dormir e amanhecer falando, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, porque caminho tem, potencial tem, profissional para lhe dar apoio tem, mas é o que você falou, tem que sair da zona de conforto, porque tem que ter ação, tem que se movimentar. Então vamos lá, pessoal, vamos agir, vamos conquistar, vamos ter sucesso, e o sucesso é uma coisa muito mais ampla do que só ganhar dinheiro, e é isso aí que o Alessandro está fazendo aí na vida das pessoas. Gratidão, obrigado, e te espero numa próxima, viu, jovem? Beleza. Quero só deixar uma mensagem final para o pessoal, e só para o pessoal entender a importância dessa questão das competências comportamentais, né? Tem estudos aqui no nosso continente americano, né, que o IICA divulga isso, o Hernan Tiriboga comentou sobre isso já algumas vezes em curso que a gente ministrou junto. Ele comentou o seguinte: os estudos mostram que os líderes, que a gente tem muito mito de falar assim, o líder nato, como se você nascesse com a liderança. Os estudos mostram que as pessoas que têm características de liderança, elas têm no máximo 30% de tudo que um líder precisa ter. Então, essencialmente, todos nós precisamos desenvolver no mínimo 70% dessas competências, dessas habilidades de liderança. E a nossa crença, pela experiência prática, é que um grande problema existe no mercado, sabe? E eu já ouvi mais de uma vez de gestores, de executivos, dizendo o seguinte: eu contrato a pessoa pela capacidade técnica e demito pela falta de competência não técnica. E as oportunidades vão crescer. Elas estão crescendo e vão crescer mais. Mas só vão aproveitar as oportunidades aqueles que estiverem efetivamente preparados. A postura de que eu espero a oportunidade para eu me preparar não existe há muito tempo. Então eu preciso estar preparado para aproveitar as oportunidades e digo para vocês, não percam oportunidades de desenvolvimento, como essas que o Marcos Roder está oferecendo gratuitamente, com outras que a gente oferece também pela Educação Assertiva. Acompanha a gente lá, se inscreve no canal do YouTube da Educação Assertiva e aproveita o AgroLíder 360 Graus, que é um curso online. O próximo módulo vai acontecer no dia 26 de junho, com Mauroni Canguçu e eu, que vamos estar com vocês para ajudar vocês a não só assistirem às aulas, mas também entenderem como aplicar isso na sua vida prática. E a decisão que você toma hoje não representa muita coisa. Mas daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, pode representar você estar num outro patamar da sua vida. E o Marcos, que está aqui comigo, é um exemplo disso. Em 2016, ele poderia ter tomado a decisão de não se desenvolver. E talvez a vida dele não estivesse do jeito que está agora. Então são pequenas decisões que a gente toma na trajetória da nossa vida que podem ter grandes impactos para você, para a vida da sua família e para outras pessoas que você pode ajudar a se desenvolver. Então, Marcos, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, estou muito feliz, me senti muito à vontade aqui com você. Obrigado ao pessoal que participou, que compartilhou aqui pelos comentários. Isso para nós é muito importante nesse processo de interatividade e interação como processo de ensino-aprendizagem que eu comentei, tá bom? E se alguém quiser estar com a gente no fim de semana, manda logo o direct para mim aqui pelo Instagram, que eu pego o seu contato e passo para o pessoal do suporte do marketing digital para eles fazerem contato com vocês, para vocês garantirem uma dessas 2 últimas vagas que a gente tem. Tá bom, Marcos? Abraço para a família aí, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez.
E o último recado aqui para a galera que está assistindo. Pessoal, terça-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, às 20h50, nós temos um encontro marcado, porque toda terça-feira agora eu vou trazer um convidado diferente, com diversos assuntos, repetindo, ligado ao agronegócio, ao marketing digital, à conectividade. Obrigado aí pelo prestígio e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Valeu, grande abraço a todos aí. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.